A palavra de Deus, ela é a substância necessária para que o poder opere, porque Deus opera na terra através da sua palavra. Deus opera na terra para o cumprimento da sua palavra, daquilo que Ele disse que ia acontecer, daquilo que Ele traçou como plano, e é através da palavra dEle que o milagre e o poder de Deus se manifesta. A palavra de Deus, ela não só apresenta Deus a nós, mas como ela também revela o seu relacionamento conosco. O texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 8, vai falar de um momento, de uma relação de Deus conosco, porque vai falar de um episódio de tempestade, de tribulação, de adversidade, e como Deus se relacionou conosco. O que Deus fez naquele momento? Como Ele interagiu conosco, como Ele agiu. E por que isso é importante? Porque o mesmo Deus de ontem, de hoje, é o de amanhã. Então o que Deus fez naqueles dias, Ele não mudou. Os projetos de Deus não mudaram. Ele é o mesmo. A forma dele se relacionar conosco não mudou. Deus se relaciona conosco através dos seus princípios estabelecidos na palavra. Então nós temos que entender, quando recebemos a palavra, não é somente ler um texto, não é somente ouvir um pregador, mas é compreender que Deus está liberando um princípio de relacionamento. A forma como Ele vai atuar conosco nas tempestades, o que Ele espera que nós façamos nas tempestades, o que Ele tem esperado e gerado em nós expectativas para as tempestades. E Ele então vai dizer de um momento em que Ele está com seus discípulos numa tempestade. Então Mateus capítulo 8, versículo 23 diz assim: então, entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade. Veio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. É um momento específico das nossas vidas, amém? Estamos vivendo tempos de tempestades. De um tempo para cá, nós estamos sendo varridos por ondas terríveis, que têm tirado toda a nossa estabilidade, que têm mexido com as nossas emoções. Tudo aquilo que parecia para nós tão seguro, tão certo, de repente já não é mais. Muitos trabalhavam em empresas que parecia que nunca iam fechar, de repente elas acabaram. Pessoas que nós imaginávamos que jamais partiriam antes de nós, de repente partiram. Sofrimento, tristeza, nossa liberdade completamente cerceada. Eu não podia ir aonde eu queria, e até hoje nós estamos ainda presos nas máscaras. Então, tempos tempestuosos. E como Deus então faz, como Ele se relaciona nesse momento, e é importante que nós tenhamos isso em mente, que por estar no mundo, por estar neste mundo material, nós passaremos por tempestades, nós teremos tempestades,
nós viveremos tempestades. Tempestades fazem parte das nossas vidas. Problemas vêm, são solucionados, outros virão, serão solucionados, outros virão, serão solucionados, e assim nós vamos viver. E a Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus vai vivendo de vitória em vitória, de glória em glória. Passo a passo, andar por andar, caminhando, vencendo, crescendo, se tornando mais forte, mais cheio de fé. Eu creio que Jesus, no seu tempo de treinamento com os discípulos, era exatamente para que eles fortalecessem a sua fé, porque Jesus diz, são homens tímidos, de pequena fé. A fé era algo que mexia com Jesus, porque há episódios dele, que ele então diz para determinadas pessoas que nem são judias, que elas têm algumas atitudes que ele diz, não encontrei fé como essa em Israel. Jesus se surpreende com aquela pessoa, porque ela teve fé. Por outro lado também, ele se decepciona com determinadas situações, porque ele precisa que naquele ambiente tenha fé, para que sejam curadas pessoas, para que milagres se manifestam, e ele diz, não pude fazer muitos milagres na minha terra, por causa da incredulidade. Então fé é algo que nós precisamos ser fortalecidos na fé. Deus nos deu fé para a salvação, Deus nos deu fé para milagres, mas nós precisamos exercer esta fé, para que os milagres se manifestem. Então, nós viveremos tempos de tempestades. Agora, algumas coisas interessantes, na nossa vida, assim como aquele barco, Jesus entra no barco, e olha o que é tremendo, Jesus nunca nos deixará sozinhos, o Senhor nunca vai dizer, entra na tempestade que depois eu sigo você. Jesus entra no barco, e a palavra de Deus diz que quando Jesus entra no barco, os discípulos o seguem, e aí está o que o Senhor falando para nós, nós como discípulos de Jesus, temos que seguir Ele, aonde Ele vai, o que Ele faz, o que Ele manda, o que Ele revela, o que Ele impulsiona, nós estamos atrás dEle, carregando a nossa cruz, morrendo todos os dias para nós mesmos, mas caminhando para Jesus, querendo Jesus, envolver-nos com Jesus. Nós precisamos de Jesus. Os discípulos vão segui-lo, mas a palavra está dizendo que nós precisamos de Jesus Cristo, em todas as situações da nossa vida, porque neste momento eles não sabiam de uma tempestade, neste momento eles não identificavam que eles passariam por uma grande tempestade. Aqui está dizendo que está tudo bem, mas Jesus entra na nossa vida, e nós a partir de então, quando Jesus entra na nossa vida, nós começamos a segui-lo, nós começamos a andar com Ele, nós começamos a viver a sua palavra, nós começamos a receber dele, viver como ele, nós somos fortalecidos na palavra dele, para os milagres. E aqui o Senhor diz então que entra no nosso barco, e nós precisamos segui-lo. Quando Jesus está no barco, e nós estamos com Ele, diz a palavra de Deus, que há uma grande tempestade, não é uma pequena tempestade, é uma grande tempestade. Isso nos indica que era uma tempestade capaz de causar um grande mal nas nossas vidas, como o que nós estamos vivendo hoje, situações que podem causar um grande mal na nossa vida. Quando nós ouvimos falar do Covid, nós já ficamos completamente temerosos, angustiados, porque é algo muito grande, é algo terrível. Então nós estamos no meio dessa tempestade, e essa tempestade está nos levando de um lado para o outro, perturbando as nossas emoções, perturbando a nossa capacidade de estabilidade, perturbando a nossa capacidade de crer, perturbando os nossos valores. Ela está mexendo com as nossas vidas. Essa tempestade não está nos deixando tranquilos. Essa tempestade ela está tão forte que os discípulos estão dizendo, nós vamos morrer. E há uma expectativa naquele momento dos discípulos. Essa tempestade
vai nos fazer afundar, nós vamos perecer. Tem situações assim nas nossas vidas. Nós oramos por muitas pessoas. Algumas o Senhor cura, outras Ele não cura. Situações difíceis. Mas nós continuamos no barco, porque Jesus está no barco. Eu não abandono esse barco, porque enquanto Jesus estiver no barco, nós estamos seguros. Não haverá tempestade capaz de nos afundar. E é isso que o Senhor espera que nós entendamos. Enquanto Jesus estiver no barco, queridos, há uma chance. Enquanto Jesus estiver na nossa vida, há uma possibilidade de milagre. Enquanto Jesus está em nossas vidas, há uma oportunidade do milagre. Tudo pode acontecer. Hoje, na empresa que eu trabalho, eu pude ministrar uma oração e veio isso ao meu coração. Deus pode fazer qualquer coisa. Jesus pode transformar uma realidade. Jesus pode tirar do caos e colocar na estabilidade, na segurança. Jesus pode reconstruir aquilo que está derrubado, aquilo que está queimado. O Deus que nós servimos, Ele não é um Deus inacessível, pelo contrário, Ele é um Deus que está no barco. Ele é um Deus que tem o domínio sobre o barco. Ele é um Deus que tem o domínio sobre as águas que estão no barco. Ele não é qualquer pessoa, Ele é Deus com todo o poder de mudar a realidade. Ele é o Senhor que tem o poder de fazer o mar sossegar. Ele é o Senhor que tem o poder de vencer a morte. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Bendizemos o seu santo nome, Senhor. Sabe o que mais me chama a atenção? Que naquele barco existiam homens preparados para tempestades. Pescadores estavam naquele barco, e pescador sabe quando vai vir a tempestade. Pescador, ele olha para o céu, vê que virá alguma coisa diferente. Já passou por várias tempestades, mas aquela era algo que estava fora do controle deles. Não adiantava a experiência, não adiantava o dinheiro, não adiantava os amigos, não adiantava as pessoas, nada adiantava naquele lugar. Não havia recursos que pudesse dar segurança naquela tempestade. Por mais que eles pudessem ser melhores, mas eles não tinham como dar uma segurança naquela tempestade. Eles não poderiam afirmar que nada aconteceria, porque não há nada que possa lhe afirmar que você não passará por uma tempestade. Então, é muito importante que nós saibamos, queridos, que haverá situações que só Deus pode resolver. Poderão haver situações que só Jesus Cristo pode mudar a realidade. Então nós até utilizamos os médicos, os hospitais, as medicações, os exames, tudo o que é necessário, mas é a nossa confiança no Senhor. Eu pude dizer isso para minha filha essa semana. Eu disse: filha, nosso negócio é com Deus. Se o Senhor não estiver nesse barco, não vai funcionar. Mas a nossa esperança é o Senhor, a nossa esperança é Deus. Nós estamos nisso por causa de Deus, porque sozinho nós não conseguiríamos. Eu estava tentando acalmar o coração dela, espero que ela esteja ouvindo. Papai estava tentando te fortalecer, minha filha, porque é a única coisa que nós temos. A única coisa que nós temos é Deus. A única coisa que nós podemos nos segurar é Deus, porque se Ele não fizer, ninguém pode fazer. Se Deus não agir, ninguém poderá agir. Mas se Ele agir, ninguém poderá detê-lo. Ninguém poderá detê-lo, o seu braço forte. Aleluia. Quando
tudo falha, nós precisamos de Deus. Eu até diria melhor, nós precisamos de Deus, porque haverá um momento que tudo vai falhar, tudo vai dar errado. Então nós precisamos de Deus em todo o tempo e o tempo todo. Caminhar com Deus. Às vezes nós nos recusamos a andar com o Senhor, porque andar com o Senhor é andar de acordo com a palavra dEle. Andar com o Senhor é gostar de Deus. Andar com o Senhor é entregar a sua vida para Ele, dizendo: Senhor, o Senhor é agora o meu Salvador, o meu Pai, o Senhor agora cuida de mim, como um pai cuida de um filho. Hoje eu me lembrei, na oração que eu estava fazendo, eu me lembrei dos meus filhos, e me lembrei do quanto eles são seguros, porque tem um pai, e eu sou seguro porque eu tenho um pai. E por mais que eu ainda possa vacilar, mas a mão poderosa do meu Pai, do meu Deus é comigo. E eu sim espero que, se eu começar a afundar, Ele estenda a mão para mim, para que eu venha para cima. Eu espero isso, essa é a minha expectativa. Que no dia em que eu necessitar, o meu Deus me salvará. Havia uma expectativa de Jesus naquele lugar, assim como havia uma expectativa dos discípulos, e no meio dessa expectativa há algo tremendo, porque os discípulos, o texto diz, Jesus dormia, e na visão dos discípulos, e é na nossa visão, eu quero aqui contemporaneizar, na nossa visão, o que é o dormir de Jesus? É que por mais que eu grite, por mais que eu levante a voz, por mais que eu chore, por mais que eu ore, há um momento que parece que Deus não está ouvindo. Há momentos que nós vamos orar, querido, e às vezes não vamos ouvir Deus falar, porque há um tempo de Deus para que as coisas se realizem, há um momento de Deus para que haja o poder dEle tocando as nossas vidas. Deus, Ele não está alheio a tudo que está acontecendo. Aqui há uma expectativa de Jesus. O que Jesus está fazendo? Ele está dormindo. E por que Ele está dormindo? Porque a expectativa de Jesus é que os discípulos tenham fé. Se Jesus está no barco, não afunda. A expectativa dele e a palavra dele é assim: vocês são pequenos de fé, vocês foram tímidos, porque o que Jesus esperava naquele momento é que eles tivessem fé. O barco vai para um lado, o barco vai para o outro, o barco vai sendo sacolejado de um lado, de outro, ele vira, a tempestade vem, entra água, relâmpagos, trovões, tempestade, mas o barco continua. E os discípulos estão firmes ali. Por outro lado, a expectativa dos discípulos era: Jesus, me acode. E a expectativa deles, eles colocam ela em ação. Eles vão a Jesus e dizem: Jesus, acorda, porque nós estamos perecendo, nós vamos morrer, o barco vai virar, tudo vai acabar. E Jesus diz: homens de pequena fé. Sabe, o Senhor tem uma expectativa que nós tenhamos fé, que nós exerçamos a fé. O Senhor espera isso, porque a salvação vem pela fé, os milagres pela fé. A palavra do Senhor, ela gera fé. Quando eu leio a palavra, algo no meu coração é incendiado, algo no meu coração é alimentado, para que eu tenha fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, queridos, o Senhor está gerando em nós nessa noite fé, para que nós tenhamos fé. A expectativa do Senhor é que nós tenhamos fé. Podemos estar no barco, ele pode sacudir de um lado, de outro, mas nós permanecemos firmes. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Jesus não está dormindo, no sentido de ele não se preocupa.
Jesus não nos abandonou, Jesus não nos esqueceu, Jesus não deixou para lá. Jesus está no barco. Jesus está no barco. E o nosso Deus é tão poderoso, e é isso que eu quero fechar aqui com você. Jesus é tão poderoso que quando Ele acorda, Ele diz: homens de pequena fé, por que vocês são tímidos? E Ele vira para a tempestade e diz: acalma-te, mar, acalma-te, tempestade. E a palavra de Deus diz que aí vem uma grande bonança, aí vem um tempo de paz. E o Senhor está dizendo para nós nessa noite: eu sou Deus que acalma a sua tempestade. Sou Deus que diz: acalma a tempestade. Porque eu preciso, pastor, só ter fé. Receba a palavra de Deus nessa noite e tenha paz no seu coração. Porque se você crer em Jesus Cristo, a realidade vai mudar. Teve um tempo que Jesus anunciou aos discípulos: eu vou partir, eu vou morrer. E eles, de alguma forma, não queriam ouvir aquilo, e eles até rejeitavam aquilo no coração. Mas teve um dia que ele disse: eu vou morrer, eu vou ressuscitar. E eu estou dizendo isso antes para que vocês creiam quando acontecer, vocês saibam o que aconteceu. E Jesus sabia que ao acontecer isso, os discípulos ficariam como que decepcionados, como que tristes, sem saber para onde ir, nem o que fazer. Mas Jesus disse: creia em Deus, crede também em mim. Que Jesus disse para os discípulos: creiam, porque o tempo em que eu estive aqui, eu sedimentei tudo para vocês. Jesus disse: está consumado. E aí, para nossa alegria, Ele disse: e eu vou estar nesse barco até o fim dos séculos. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Quero orar com você.